Olá, hoje a gente vai falar sobre um tema que parece complicado à primeira vista, mas que está presente em algo que muita gente aqui já usou: jogos. Vamos falar sobre as matrizes de projeção e, mais especificamente, como elas aparecem nos jogos que a gente joga no dia a dia. A apresentação vai ter três partes. Primeiro, a gente vai entender o que é uma matriz de projeção, a teoria por trás do conceito. Depois, a gente vê os tipos de projeção que existem. E, para fechar, a parte mais divertida, que são as projeções em jogos, com exemplos reais que você provavelmente já conhece. Então, vamos lá. O que são essas matrizes de projeção? Hoje, minha boca, a gente tá ruim de falar. Antes da gente entrar na matemática, pensa assim. Imagine que você está de frente para uma parede com uma lanterna na sua mão. Quando você ilumina um objeto, a sombra que aparece na parede é a projeção desse objeto. A matriz de projeção é justamente a ferramenta matemática que descreve esse processo. Como a gente joga um ponto de um espaço em outro. Formalizando, vamos imaginar que temos um espaço que pode ser dividido em duas partes, que chamamos de V e W. Vamos utilizar o conceito de vetor, que nada mais é que uma maneira geral de representar um objeto no espaço. Todo vetor x nesse espaço pode ser escrito como a soma de dois vetores, um em V e outro em W. Ou seja, uma parte do objeto fica em uma parte do espaço e outra parte em outra. A projeção é a transformação que pega esse vetor x e joga ele só na parte V, ignorando a componente de W. Essa transformação, essa transformação é linear, o que significa que ela respeita somas e multiplicações por escalar, números, e a matriz que representa essa transformação é o que chamamos de matriz de projeção P. Então vamos ver aí um exemplo mais concreto. E passou a moto, lindamente, vocês vão ouvir muita moto aí comigo. A gente vai pegar essa matriz P igual a 1, 0, 0, 0. Uma matriz 2 por 2, simples. Se a gente tem um vetor igual a 3, 2 no plano e multiplica P por V, o resultado é 3, 0. Ou seja, a projeção jogou o vetor para cima do eixo x, zerando a componente y, exatamente como aparece no gráfico ao lado, onde a sombra do vetor cai sobre o eixo horizontal. Outra propriedade fundamental das matrizes de projeção é a idempotência. Um nome difícil para uma ideia simples. Significa que P ao quadrado é igual a P. Em outras palavras, se você já projetou um vetor uma vez, projetar de novo não vai mudar nada. Faz sentido, né? Se a sombra já está na parede, iluminar a sombra novamente não vai criar uma sombra diferente. A sombra vai continuar no mesmo lugar. Então, daí a gente vai pular uma parte que é muito pesada e vamos para os tipos de projeção. Porque agora que a gente viu um pouco a parte chata, que é a teoria, que é aquela parte mais que você pega o caderninho e fica escrevendo coisa, essa parte chatinha aí. A gente vai ver um pouco dos tipos de projeção que existem. E a coisa começa a ficar mais visual e mais próxima dos jogos, mais fácil de entender. Então vamos lá. Existe a ortogonal ou ortográfica e a oblíqua. Na ortogonal, os raios que formam a projeção são perpendiculares ao plano, como uma luz que cai exatamente de cima. Já na oblíqua, esses raios são paralelos entre si, mas inclinados. A luz vem de um ângulo. A diferença pode parecer sutil, mas muda bastante o visual do resultado, como a gente vai ver nos jogos. Bom, então vamos ver um pouco a fórmula da projeção ortogonal. Ela tem uma propriedade. Ela tem uma propriedade especial, rapaziada. Porque além dela ser idempotente, é muito difícil falar esse nome. Podem repetir aí que vocês vão ver que é um trava-língua. Que onde P seria igual a P, ela também é simétrica. Ou seja, a sua transposta, e perguntem pro professor de vocês o que é a transposta, é igual a ela. Ou seja, P transposta é igual a P. Por isso dizemos que ela é um projetor simétrico ou autoadjunto. Se você tem uma matriz A cujas colunas formam uma base do subespaço V,
A fórmula da projeção ortogonal sobre esse subespaço é P igual a A vezes A transposta A, isso tudo elevado a menos 1, A transposta. Já a projeção oblíqua, por sua vez, é idempotente, mas não é simétrica. Um exemplo da projeção ortogonal é esse que está sendo mostrado na tela. Então vamos lá. A gente quer projetar ortogonalmente sobre a reta diagonal V, aquela linha que passa pelo meio do plano em 45 graus. Usando a fórmula, a base do subespaço é o vetor 1, 1, que nos dá A transposta a 2. Aí a matriz de projeção fica sendo metade vezes a matriz de 1, ou seja, P tem 0,5 em todas as entradas. Quando a gente projeta o vetor x igual a 2, 0, com essa matriz, o resultado é 1, 1, que é exatamente o ponto da reta diagonal mais próximo de 2, 0. Isso é a projeção ortogonal em ação. E ó, rapaziada, antes de ir para os jogos, vamos fazer um destaque importante aqui. Porque além dessas projeções que eu acabei de falar para vocês, existe também a projeção em perspectiva, onde os raios convergem para um único ponto, como acontece com a visão humana. Essa projeção não é uma transformação linear idempotente no sentido matemático que estudamos aqui. Só as projeções paralelas satisfazem o conceito de projetor que a gente viu, mas a perspectiva aparece muito em jogos, então vale mencionar. Então vamos lá. Vocês estão vendo esse vídeo aí? Olhem com muita calma para ele. Vocês percebem que de um lado tá meio diferente do outro? Percebam principalmente a parte mais acima, porque a parte mais próxima parece realmente parecida. Mas a parte mais acima está diferente. Porque a ortográfica é como se tudo estivesse esticado da mesma forma. Enquanto a perspectiva, o que está mais longe está menor e o que está mais perto está maior. Assim como nós vemos no olho humano, né? Agora, no final do vídeo, vai dar uma pausa, eu espero, se eu não me engano, e vai dar para ver com mais calma. Vou pausar aqui para vocês. Perfeito. Vocês percebem aqui, por exemplo, que esse jarro aqui tá mais perto do que esse daqui, porque aqui tá mais longe, porque tá menor, porque tá mais longe, aqui tá mais perto, e tipo, vocês percebem que tem essa diferença bem interessante, né? Mas então, tem outro tipo de projeção. Não acabamos de falar de projeção, rapaziada. Se chama projeção isométrica. Ela é bastante popular nos jogos. É uma projeção paralela, mas ela tem um detalhe. É uma projeção ortográfica combinada com uma rotação do objeto antes de projetar. Por causa dessa rotação extra, ela não satisfaz a condição de idempotência, de forma geral. Então, tecnicamente, não é um projetor idempotente puro, mas visualmente ela cria aquele efeito 3D tão característico que a gente vê em vários jogos clássicos. Então, vamos para a parte que estava todo mundo esperando, que é projeções em jogos reais. Vamos ver como cada tipo de projeção aparece em títulos que você provavelmente já conhece. O primeiro, eu não sei se vocês vão conhecer. Eu, pessoalmente, tive muito contato com ele durante os anos de pandemia, que é um jogo muito pouco conhecido chamado Among Us. Vamos olhar aí para a tela dele. Ele usa a câmera ortográfica da Unity, que a Unity é uma engine que se fazem os jogos. Vamos deixar a moto passar, rapaziada, e vamos falar de Among Us. Por quê? Usando essa câmera ortográfica significa que o eixo de profundidade é completamente eliminado. Não importa se um personagem está mais perto ou mais longe da câmera. Ele sempre aparece do mesmo tamanho na tela. Esse estilo dá aquela sensação de uma visão de cima bem limpa e direta. Perfeita para um jogo de dedução onde você precisa vigiar o mapa inteiro. O próximo jogo, talvez aí vocês não conheçam, eu conhecerei mais, que é o Earthbound, ou Mother 2, que é um clássico do Super Nintendo. Ele usa uma projeção oblíqua bem específica, que se chama projeção Cavalier. Diferente dos jogos isométricos com blocos em forma de diamante, o Earthbound renderiza sprites planos de frente sobre uma grade ligeiramente angulada. Isso cria aquela sensação única de profundidade 3D voltada para o jogador, como se o mundo estivesse inclinado em sua direção. É um visual muito distintivo que deu personalidade enorme ao jogo,
e segue sendo usado até hoje. O próximo jogo é Hades, que é um roguelike premiado da Supergiant Games. Ele usa a câmera isométrica 2D fixa com visão de cima. Essa perspectiva dá ao jogador aquela visão tática da arena toda, ao mesmo tempo. Perfeita para um jogo de ação frenética, onde você precisa desviar de projéteis de todos os lados. O legal é que o Hades combina com ambientes pintados à mão com ambientes em 3D. Então é um resultado incrível graças a essa projeção isométrica. E o outro, que é um jogo mais antigo, talvez da época dos pais das mães de vocês, é o Roller Coaster Tycoon. Esse layout tridimensional do parque inteiro é mapeado num plano 2D com aqueles ângulos precisos de 120 graus característicos da isométrica. Isso elimina a distorção de perspectiva, permitindo que o jogador tenha uma visão clara e organizada de toda a construção do parque. Fundamental para um jogo de gerenciamento onde você precisa planejar cada trilho, não é, rapaziada? E por último, mas não menos importante, olha aí que diferente esse jogo, que ninguém nunca jogou. Minecraft. Vamos falar um pouco de Minecraft, um jogo que eu tenho muito carinho. Que eu imagino até, ó, não estou tirando essa do roteiro, que é um dos jogos mais vendidos da atualidade. Ele usa nativamente a projeção em perspectiva de primeira pessoa. Aqui, o mundo 3D de blocos é mapeado dinamicamente na tela 2D. Objetos mais distantes parecem menores, exatamente como nossos olhos percebem o mundo real. Quando eu falo isso, pode parecer confuso para vocês, mas o que eu quero dizer? Vocês percebem que aqui nessa imagem, as coisas que estão mais longe, essas árvores mais longe, elas estão menores, enquanto a árvore mais perto está maior? Isso está sendo mostrado em 2D. Eita! Em 2D na nossa tela. Então imagina que é como se tivesse um ambiente 3D e nós vemos apenas uma tela em que esse ambiente é mostrado. Que essa tela está sendo o 2D que está sendo mostrado. Esse jogo é maravilhoso, rapaziada. Joguem muito. E bom, essas aqui são algumas referências para quem quiser se aprofundar, desde materiais do IME e USP até recursos de desenvolvimento de jogos. E, bom, qualquer coisa mandamos links. Quiserem entrar em contato conosco. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Que esse vídeo tenha mostrado que a matemática está muito mais presente nos jogos do que a gente imagina. E na próxima vez que você iniciar qualquer jogo, dá uma olhada na câmera. Será que é ortográfica, isométrica ou perspectiva? Agora você já sabe identificar. Valeu pela atenção, rapaziada. Um bom dia para todos.